Olá, tudo bem com você? Meu nome é Stephanie e seja bem-vinda ao canal. O vídeo de hoje será sobre a Guerra do Peloponeso. Vamos lá? Primeiro vamos começar explicando melhor sobre o que foi a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi um conflito militar entre várias cidades-estado gregas entre os anos de 431 a.C. a 404 a.C., no qual as principais cidades-estado, Atenas e Esparta, estavam envolvidas diretamente no conflito. Talvez vocês estejam se perguntando, mas como de fato esse conflito começou? O que fez com que essas duas cidades declarassem guerra uma para a outra? Para isso a gente precisa voltar um pouquinho para trás no tempo. Em 479 a.C., Atenas venceu uma outra guerra contra os persas devido a uma aliança que ela fez com outras cidades-estado. Essa aliança foi chamada de Liga de Delos. O nome se deve ao fato de que, na ilha onde os representantes dessas cidades se reuniam para fazer deliberações, era a ilha de Delos, então por isso ficou conhecido como Liga de Delos. Bom, por meio dessa aliança, os atenienses passaram a controlar as cidades da Liga de Delos, cobrando impostos e controlando o comércio marítimo praticado por elas. Isso é chamado de imperialismo ateniense. Por meio desse controle, Atenas se tornou uma das cidades mais ricas da Grécia antiga e o seu regime político, a democracia, começou a se popularizar entre outras cidades-estado da época. Já a cidade de Esparta possuía uma aliança chamada Liga do Peloponeso, que foi criada por eles com o intuito de aumentar o seu controle e hegemonia entre as cidades-estado gregas próximas. Ou seja, Atenas e Esparta disputavam entre si o controle das cidades gregas. O conflito entre outras duas cidades, Corinto, que pertencia à Liga do Peloponeso, e Mégara, que pertencia à Liga de Delos, pelo controle do Istmo de Corinto, fez com que Atenas e Esparta começassem a entrar em atrito em defesa de seus respectivos aliados. Atenas defendendo Mégara, que pertencia à Liga de Delos, e Esparta defendendo Corinto, que pertencia à Liga do Peloponeso. Após o início desse atrito, as cidades começaram a disputar entre si o controle de outras cidades gregas. Os anos se passaram e novas disputas e conflitos entre cidades continuaram acontecendo. Depois, mesmo com um acordo de paz estabelecido entre as cidades, Atenas rompe esse acordo e Esparta decide declarar a guerra contra Atenas, dando início assim à Guerra do Peloponeso. Nessa imagem temos um mapa da Guerra do Peloponeso. A Grécia Antiga se localiza na Europa, em uma região com muitas ilhas e penínsulas. Temos em laranja a cidade-estado de Atenas e seus aliados, que compõem a Liga de Delos. Em verde temos Esparta e seus aliados, que compõem a Liga do Peloponeso. As setas vermelhas indicam as manobras militares que Esparta fez, que no caso são por terra. E as setas pretas indicam as manobras militares de Atenas, que são por mar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre essas duas cidades, Atenas e Esparta. Atenas era uma grande potência marítima, pois seus aliados na Liga de Peloponeso eram, em sua grande maioria, cidades costeiras e insulares. A embarcação mais utilizada durante a época da Guerra do Peloponeso era a chamada trireme. A trireme era uma embarcação à vela que possuía 3 fileiras de remos, e por isso o nome trireme. Essa imagem é uma ilustração que representa como eram alguns tipos de triremes utilizadas na época da Guerra do Peloponeso. Ou seja, Atenas era uma grande potência marítima. Ela se saía muito bem nos confrontos que eram feitos por mar. Já Esparta era uma grande potência terrestre, pois os seus aliados na Liga do Peloponeso forneciam 1/3 dos seus homens para compor o exército espartano. Então, o exército espartano ele era muito numeroso e muito resistente, muito forte. Os soldados da infantaria eram chamados na época de hoplitas, porque carregavam um escudo de bronze que era chamado de óplon. Essa imagem ela é um detalhe de uma cerâmica grega onde hoplitas são representados. Então a gente percebe que Atenas e Esparta, então, eram duas cidades
que estavam em atrito. Uma delas era forte, era uma grande potência marítima, e a outra era uma grande potência terrestre. Bom, mas quem venceu esse conflito no final? Um conflito que durou tantos anos, né? Foram 27 anos de guerra. Bom, após longos anos de guerra, né, Atenas se rende a Esparta e perde a Guerra do Peloponeso. Com isso, o poder e o imperialismo ateniense entram em completo declínio, além da morte de inúmeros atenienses. A cidade ela é assolada pela fome e o regime da democracia é substituído por uma oligarquia. Entretanto, não apenas os atenienses foram afetados pela guerra. Todas as cidades gregas envolvidas, incluindo a própria Esparta, acabaram se fragilizando de algum modo, o que enfraqueceu todo o mundo grego. Aqui nós temos um quadro chamado de Peste em uma Cidade Antiga. Esse quadro ele foi feito no século XVII por um pintor belga chamado Michel Swartz, e ele se localiza atualmente no Museu de Arte do Condado de Los Angeles. Esse quadro ele é muito interessante, pois ele faz uma referência a uma peste, uma epidemia, né, que assolou a cidade de Atenas durante a Guerra do Peloponeso, que ficou conhecida como Peste de Atenas. A peste de Atenas, ela dizimou cerca de 1/3 da população ateniense na época. Ou seja, ela foi muito responsável por ter aumentado a fome e a pobreza dos atenienses e por ter fragilizado ainda mais a situação dessa cidade durante a época da Guerra do Peloponeso. Bom, e como sabemos disso tudo, né? Como a gente sabe todas essas informações sobre a Grécia Antiga e sobre uma guerra que aconteceu há tanto tempo atrás? A Guerra do Peloponeso, ela foi detalhadamente narrada na obra chamada História da Guerra do Peloponeso, que foi escrita por um dos primeiros historiadores da história, o grego chamado Tucídides, que viveu entre os anos de 460 a.C. a 400 a.C. Nesta obra, Tucídides narra detalhadamente os acontecimentos que causaram e que permeiam o conflito, servindo como um documento muito importante para os historiadores para o estudo desse período, para o estudo da Grécia Antiga e da Guerra do Peloponeso. Bom, aqui nós temos uma imagem que é de uma escultura do busto de Tucídides, que atualmente se localiza no Museu Royal de Ontário, e que foi feita datada entre os séculos 2 e 1 a.C. Bom, diferentemente de outros autores de sua época, o Tucídides ele tem uma colaboração muito importante para a história. Ele foi muito importante para a formação de uma nova compreensão sobre o que é história e sobre o trabalho do historiador. Na época dele, muitos outros autores e historiadores eles explicavam acontecimentos históricos por meio da atuação de deuses e de fenômenos místicos. Mas o Tucídides não. Ele explica a história por meio das ações humanas. E na época dele, isso foi uma grande inovação e foi uma grande contribuição para a história, né? Bom, é isso. Eu espero que tenham aprendido um pouco mais sobre esse assunto e aguardo vocês até o próximo vídeo. Obrigada!